Olá pessoal, shalom, shalom a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de hebraico bíblico. Hoje nós estamos na unidade 2 e aula 2. Como prometido, na aula passada nós estudamos sobre as 5 consoantes hebraicas e hoje nós vamos estudar mais 2 vogais. Então nós vamos estudar sobre a vogal E sobre a vogal O. Então, dentro dessas vogais O, nós vamos estudar sobre o O longo e o O breve. Então eu quero colocar no quadro qual é a representação da vogal E, da vogal O breve e da vogal O longa. Vamos comigo para o quadro? Então vamos lá. Pega a sua apostila aí, a apostila nós estamos na página de número 18, então faça esse exercício no seu caderno, tá bom? E hoje nós já vamos aprender algumas palavras em hebraico. Vamos lá? No quadro eu vou colocar a consoante Aleph, por quê? Porque vocês sabem que o Aleph ele é mudo, então ele vai ter o som da vogal que estiver abaixo dele ou acima dele, tá bom? Então vamos lá. O Aleph está aqui. Vou colocar outro Aleph aqui. Aqui, gente, ó, esses 3 pontos aqui que você está vendo na sua apostila, esses 3 pontos, ele representa a vogal breve E. Então vamos lá. Isso aqui é a vogal breve da classe E, tá bom? Então o E no hebraico ele é escrito dessa forma aqui, ó, a vogal E. Então, só de forma didática, se eu colocar aqui o lamed que nós aprendemos na aula passada, que é o L, e eu colocar aqui embaixo essa vogal E, como que vai ser pronunciado? L com E, le, tá bom? E se eu colocar aqui o mem, por exemplo, ó, o mem com esses 3 pontinhos aqui como forma de triângulo, que é o nosso E. Como é que você vai pronunciar aqui? M com E, me. Se tivesse aqui, por exemplo, essa expressão aqui, ó, aqui, ó, e eu vou botar o H aqui no final. Ó, aqui eu tenho o mem, aqui eu tenho a vogal E, aqui eu tenho o resh, que é o R, aqui eu tenho o A longo, aqui eu tenho o H. Vamos transliterar? Transliterar é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o mem e vou botar aqui, ó, mem, aqui é o E, aqui é o R, aqui é o A longo, ó, o A longo, e aqui é o H. Como que você vai ler isso aqui? Como é que você vai pronunciar? Você vai pronunciar merá, tá certo? Então é muito fácil isso aqui. Vamos lá, vamos para uma outra vogal. Nós aprendemos a vogal E. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar a outra vogal aqui, tá bom? Vamos lá, gente. A outra vogal é essa aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar o Aleph aqui de novo, tá? Aqui vem uma outra consoante, tá bom? E um ponto aqui em cima. Arthur, o que significa isso, pelo amor de Deus, que já está complicando? Não tem nada de complicado. O que você vai entender? Que quando vier o Aleph, sem nada aqui embaixo, ó, só o Aleph, com essa estrutura aqui, ó, Aleph, esse Vav aqui, tá? O nome dessa consoante aqui é o Vav. Só que quando essa consoante estiver com um ponto em cima, ela deixa de ser consoante e passa a ser a vogal. Então, quando eu estudava hebraico, o professor ele fazia a gente cantar o seguinte: um ponto em cima, ó, um ponto embaixo, I, um ponto em cima, ó, um ponto embaixo, I. Então você sabe que quando houver um ponto em cima, está falando da vogal O. Quando tiver um ponto embaixo, está falando da vogal I. Tranquilo até aí? Então isso aqui é muito fácil, não tem complicação nenhuma. Então essa estrutura aqui fala da vogal, tá? O longo, tá? Então aqui nós temos o nosso O longo, beleza? Aprendemos o E, vamos lá. Aprendemos o E, que é esse aqui, ó. O E. Agora, Arthur,
embaixo aí que vem com alif com um ponto em cima. Esse aí é o breve. Se esse aqui é o longo, o breve ele vem dessa forma, ó. Alif. E aí um pontinho aqui em cima. Um pontinho em cima. Isso aqui fala do nosso o breve. Então aqui é a vogal. É a vogal. O breve. Tranquilo, gente? Tranquilo até aí? Eu acho que não tem nada complicado, tá certo? Então essas 3 vogais que nós aprendemos. Na verdade são 2, mas aí você tem o longo e o breve, tá? Longo e breve. Então o longo vem assim, o breve vem assim, e esse aqui é o nosso E breve, tá certo? Vou colocar no quadro agora algumas palavras para a gente já conseguir ir lendo, e você vai ver como que é lindo e maravilhoso. As palavras que eu vou colocar no quadro são palavras que aparecem na Torá. Vamos lá, a palavra que está no quadro é uma palavra muito interessante e que você precisa prestar atenção ao máximo. Ao máximo, vamos lá. A palavra aqui, ó, eu tenho, vamos primeiro reconhecer as consoantes. A palavra que eu tenho, o Aleph, o Dalet, que é o D, o Mem, que é o M, e o Re, que é o H. Tranquilo? Aqui eu tenho a vogal A, que é a breve, A longo e A longo de novo. Muito bem. Arthur, vamos transliterar? Vamos. O que está escrito aqui? Eu tenho aqui, ó, o A, vou botar aqui em cima, ó, o A, o Dalet, que é o D, ok? O D. Vamos lá. Aqui o A longo, o Mem, o A longo e lá no final o H. Gente, o que está escrito ali? Lê para mim. Está escrito Adama. Adama. Adama significa terra. Terra, barro, tá? Então Adama significa terra. Terra ou barro, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma exegese, uma gematria para vocês dessa palavra aqui. Essa palavra aqui deriva-se outras 2 palavras que são, vamos lá, ó, o Aleph, o Dalet e o Mem. O Mem, quando ele vem no final, ele muda a forma, como nós aprendemos na aula passada. Então, o Mem, ele vai vir assim, ó. E aqui eu vou botar a vogal longa da classe A, e nós temos uma outra palavra, que é essa aqui, ó. A longo, o Dalet, o A longo de novo, e aqui o Mem final. O que está escrito aqui, gente? O que está escrito aqui? Está escrita a palavra Adam. Adam, vocês sabem que é humanidade. Humanidade. E nós também temos a palavra Adão. A palavra Adão, Adam, significa humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade estava em Adão. Olha que legal. Por isso que o nome Adão, ele significa humanidade, porque todos nós estávamos em Adão. Pegou? Muito bem. Agora, do Adão, de onde é que o Adão veio? Aqui, ó, o Adão veio do Adamá. O Adão veio da terra. O Adão, ele veio do barro, ele veio do pó da terra. Tá certo? Então a palavra Adam está dentro da palavra Adamá, que é terra, que é barro. Agora, e dentro de Adão, qual é a palavra que nós vamos retirar da palavra Adão, humanidade? Essa aqui, ó. O Dalet, olha que legal. O Dalet, o A longo e o Mem final. E o Mem final. Que palavra formou-se aqui? Ó, Dalet, que é o nosso D, é o D. O A longo, ó, o A longo e o Mem final. Lê para mim essa palavra. Dam. Nós aprendemos sobre essa palavra na aula passada, lembra? Dam. E dam significa o quê? Vocês lembram? Significa sangue. Sangue, tá? Significa sangue. Aqui, ó. Sangue. Ou seja, dentro da palavra Adamá
que é terra ou barro, sai a palavra Adam, porque o homem foi tirado da terra, foi formado da terra, e de Adão vem a palavra Dam, que é sangue, sangue. O que é que corre nas nossas veias? Dam, sangue, vida, tá certo? Então, o Adão saiu do Adamá e o Adão tornou-se um ser vivente, o Dam, que é sangue. O sangue na Bíblia, ele sempre vai ser representado por vida, tá certo? Então, vocês já estão aprendendo algumas coisas do hebraico bíblico, algumas palavras, e eu tenho certeza que isso aqui vai ficar cada vez mais profundo. Então, na segunda aula da unidade 2, vocês já estão aprendendo esses mistérios do hebraico bíblico. Então, nós encerramos a aula de hoje e na aula que vem nós vamos continuar fazendo exercícios, colocando palavras, transliterando para vocês pegarem, absorverem muito mais palavras do hebraico bíblico, tá certo? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Até a próxima aula.